Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu primeiro episódio do podcast Família Núcleo da Vida, um projeto especial idealizado por Deus no meu coração, que há mais de um ano criei esse conceito no caminho para o meu antigo trabalho, caminhando, pensando, saindo de casa feliz com a família que tenho e que Deus me deu. Pensei, meu Deus, o que é que a minha família significa para mim? E pegando aquele raminho de flor, juntei assim na mão e disse: "A família é o núcleo da vida". E realmente, vida em todos os sentidos, diversos sentidos, família porque gera amor, gera disposição, é motivação para acordar, para lutar, para trabalhar, para viver e vencer, porque a família é isso. Quando falta, a família não nos deixa faltar motivação. É ela o nosso combustível, é ela a nossa força, a nossa mola propulsora para a gente ir à frente, adiante. Realmente, família é um presente de Deus. Então, agora, nesse momento, nessas circunstâncias, pensei: será que não é hora de dar desenvolvimento, de tocar esse projeto para realmente buscar uma forma de evangelizar, levar para as pessoas a importância da família e o que é uma família segundo o coração de Deus? Quem melhor do que Deus para agradarmos, né? Ninguém, ninguém melhor do que Deus. Então, pensando nisso, pensando nessa proposta de falar com jovens, adultos, idosos, diversos públicos, esse podcast está sendo criado. Seja muito bem-vindo a esse primeiro episódio. Na verdade, meu primeiro entrevistado seria meu digníssimo marido, mas ele teve que ficar cuidando das crianças. Então, meu amor, te amo. Obrigada. No próximo episódio, você vai estar aqui, com certeza, com mais um convidado especial. E vamos falar muito sobre família, sobre filhos, sobre fé. A minha fé, para quem não conhece, minha fé é católica, apostólica, romana. Sou da linhagem de Jesus, no segmento da fé católica. E quero trazer para vocês os princípios, os valores, o que me move e o que também pode mover outros casais. Por isso, convidei um casal muito especial para fazer parte desse podcast. Estou um pouco nervosa, tenho que admitir, um pouco acelerada ainda, mas tudo vai entrar na naturalidade, né? Tudo vai entrar na naturalidade, porque o Espírito Santo vai conduzindo tudo e as coisas vão se encaixar. Tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Os próximos minutos conto com você aqui no YouTube ou aqui no Spotify, no meu Instagram também. Se você não segue ainda, segue lá, família.núcleo da vida. Se não segue ainda, começa a seguir no seu Instagram. Estamos também no YouTube, no Família Núcleo da Vida, que é onde esse podcast está sendo disponibilizado para vocês acompanharem, e Spotify. Então, você pode escutar no carro, indo para algum lugar, indo para o médico, indo no supermercado, só conectar lá no seu Bluetooth e ir escutando esse podcast. Você pode estar em casa, fazendo serviço doméstico, lavando, cozinhando, passando, enfim, coloca lá no seu celular. Você pode colocar na TV, você pode nos assistir. Tem conexão com a internet, você pode acompanhar. Ou até, se você for usuário premium, você baixa e quando você puder, você escuta mesmo sem internet. Então, a tecnologia é isso. Aonde você estiver, a gente vai chegar para poder evangelizar, levar o amor de Deus, levar uma palavra de fé, levar motivação para você continuar acreditando na sua família e não desistir dela. Então, voltando aqui aos nossos convidados especiais. Tem um casal, eu e meu marido, Cleiton, nós fazemos parte de um movimento chamado Equipes de Nossa Senhora. E esse movimento tem sido muito abençoado e muito especial, porque ele nos leva à oração, nos leva a fazer o dever de sentar-se, né, com todas as dificuldades do dia a dia, sentar lá, e mesmo reclamando, mas a gente tá ali tentando fazer o abençoado dever de sentar-se, as orações conjugais, enfim. É um movimento de espiritualidade mariano, que quem tá aqui consegue falar muito melhor do que eu, e esse casal nos chama muita atenção me chama atenção, por ser um casal jovem, e um casal que reflete eu sei que eles têm muitos anos de casamento, mais de 20 anos de casados, e eles refletem um amor jovem, um amor do começo, um amor apaixonado, um amor de enamorados. E eles refletem tanto isso que eu digo: "Meu Deus, como é que eu faço com o Cleiton
para depois, com tantos anos de casados, manter esse amor, essa chama viva. Nós só temos 4 anos e já passamos por tantas coisas, que tem horas que eu digo: "Meu Deus, quanto tempo tem?", mas só tem 4 anos, então a caminhada, ela é muito longa, e a gente precisa se inspirar em pessoas que dão certo. A vida não é simples, não é um mar de rosas, como eles mesmos dizem, mas a gente, se inspira em pessoas que dão certo, em casais que têm a mesma espiritualidade, que fazem parte do nosso movimento, na verdade eles são os coordenadores do setor A, do setor da equipe de Nossa Senhora, do setor A, que é o setor Aracaju. Não é isso, Ellen e Handrey? Isso mesmo. Apresentou bem. Pode falar, amor. Isso mesmo, né? E é uma satisfação, prazer, né? Como a gente já tinha falado para você aqui nos bastidores, né? Satisfação fazer parte desse projeto, né? Do início do projeto, né? Eu fico lisonjeada, é uma honra de verdade, né? Porque a gente sabe que, como a gente vinha conversando, casamento não é fácil, mas é o início, né? A família, esse núcleo da vida, inicia através da união entre o homem e a mulher para formar a família. Então, inicia pelo casamento. Então, é através desse casamento que a gente vai iniciar a família. Então, a gente agradece muito a Deus por estar aqui para tentar passar um pouquinho. Quando o Randré disse: Ellen, Bianca chamou, vamos dar uma olhada. Eu disse: não, a gente vai falar a vida da gente. A gente vai falar a vida, né? Muita história. A gente vai falar a vida, porque a gente não tem, tipo, fórmula, né? Sim. A gente não tem fórmula, a gente não tem uma receita, né? Sim. Eu fico dizendo que não existe receita, nem para casamento, nem para mãe, né? Não É existe, verdade, não. não existe um livro que Ai, diz, quem "Você dera. faz isso e aquilo", não. A gente aprende. E às vezes a gente aprende errando, que a melhor forma de aprender, às vezes, é através do erro, né? Mas é assim que a gente vai aprendendo e vai vivendo. Isso, né? A gente tá assim lisonjeado, né, de estar aqui presente. Eu falei para Ellen, será o nosso primeiro podcast, né? Nós tivemos outros compromissos, mais em rádio, mas a gente está aqui para com muita satisfação e dividir essa alegria, né? Como eu falei para você, né? Você está aqui também no meio de dois autônomos, né? Então, Isso. prestadores de serviço, que tenho certeza que você vai dar grandes frutos, não só no seu podcast, mas na sua vida pessoal, na sua vida profissional e como cristã, vai abranger muitos e muitos canais, muitos e muitas pessoas que Amém. precisam de Deus. Que projeto lindo, né? Amém. André e Ellen, eu acredito que trabalho também é missão, né? Sim, sim. Então, eu me inquietava muito, porque a gente precisa exercer a nossa vida, com valores, com Isso, princípios, Sim, mas sempre me inquieta muito o não falar de Deus, isso. porque Deus é tudo. É tudo. sim, Deus é tudo. sim, Então, um projeto que me levasse a falar, a evangelizar. A gente não sabe hoje com a internet até onde se chega, sim, né? Mas de repente alguém ali está escutando, e se aquela palavra, se aquela. Não, não sou dona da razão e não sou eu que vou passar a informação, mas são os convidados que chegam, é a própria luz da palavra de Deus, sim, da Sagrada Escritura, que vai formando e a mensagem vai se expandindo. sim, Isso mesmo. Então, falar de Deus, ter um projeto como esse, que chegou já até aqui, para mim já é uma grande vitória. sim. É uma grande vitória. Imagina. É uma grande vitória, porque isso estava sendo gestado e eu não Isso, encontrava vitória, meios, e aí responsabilidade. as coisas foram se juntando. Eu até tinha conhecido, vou comentar, um outro estúdio de podcast, mas eu tinha sentido que as coisas não tinham sido. E quando eu conheci aqui a Pupa, através do Ítalo, que está aqui nos bastidores, eu já senti uma outra. Você sente quando as coisas são para ser, Sente. né? Você sente até o local quando você chega, né? É Isso, impressionante. A gente sente. A gente chegou aqui e sentiu. isso. Quando a gente chegou, Ítalo super simpático, É, um amor, assim, que recebe a gente, assim, a gente sente no ambiente. No ambiente, a É, atmosfera, né? é, A atmosfera a gente sente. a gente E sente. a gente sente. E eu senti quando eu cheguei aqui, que foi até coincidência, que eu estava trabalhando aqui neste coworking, então, na Conviva, e ele disse que estava aqui, que o estúdio podcast era aqui. Eu disse: olha,
Que bacana, né? Então as coisas coincidiram e estamos aqui para a honra e glória de Deus. Amém. E vamos lá, esse Vamos. casal jovem, né? Não Dia tão jovem. 20 anos de casado, 20 e quantos? 24, vamos dia fazer. 13 de abril. Olha, esse mês, esse agora. mês. Então Segunda-feira foi um que presente, já vem. foi um presente. Com certeza. Foi um mimo de Nossa Senhora. Já foi. Já foi o mimo de Nossa Senhora. Com certeza. Imagine daqui pro dia 13 quanta coisa boa vai acontecer, viu? E essa é Nossa Senhora, né? Que a gente sempre tá junto dela, né? Que na verdade a gente entrou nas equipes, assim, é só uma curiosidade rápida, Sim, não que eu não falar fica à muito das vontade. equipes, por causa de Nossa Senhora. Porque como já tinha, né? Randri principalmente já tinha coordenação do encontro de jovens, muito trabalho na paróquia com jovens. Aí a gente não tinha feito nenhum ECC ainda. Nós somos também da ECC, já fizemos e trabalhamos em 3 ECCs depois, né? Mas quando a gente, com menos de 1 ano, a gente já era pai, né? A gente se casou grávidos, eu estava grávida de 3 meses. Isso. Eu me casei aos 17 anos de idade, né? André foi meu namorado, né? Único, na verdade, que eu tive, porque os outros foram namoros bobos, não teve nada duradouro, né? E depois quando o Gabriel nasceu, eu já estava com 18 anos, eu entrei nas equipes de Nossa Senhora com 19 anos, por causa de Nossa Senhora. Eu nem sabia do que é que o movimento tratava. Quando o padre Peixoto disse equipes de Nossa Senhora, eu disse, André, vamos participar, porque se é de Nossa Senhora, é bom. Mas você pulou etapas. Você não falou. Eu falei logo nem das como equipes, me rapidinho, conheceu. né? Você Já não, falei rapidinho só das equipes. você não pra falou nem dizer como como me eu entrei. conheceu. Porque muita gente hoje, às vezes, fica perguntando o que é que o movimento faz, o que é que trata. Eu disse, minha gente, eu não queria saber de nada. Nada, Eu me joguei, eu disse, é de Nossa Senhora, é bom, vamos lá. Vamos juntos. Né? Foi. Me joguei. Se jogou, foi certíssimo. E aí tá no movimento a mesma 23 anos. 23 anos. 23 anos. Vamos fazer 24 casados, 23 movimentos. Nossa, que 3 bênção, anos. né? É. Mas e aí? Eu não sei mais se eu pergunto sobre o casal, como se conheceram, ou já vou puxar para a importância de Nossa Senhora na vida de vocês. A gente pode falar sobre isso? Pode falar Pode, os dois. Fale como você conheceu e a gente chega com Nossa Senhora. Pense. Então, combinado. Eu sempre passava o carnaval em Neópolis, né? E assim, por que o carnaval em Neópolis? Porque eu achava um carnaval mais tranquilo. Então era um carnaval que durante o dia tinha o Zé Pereira, né? E à noite tinha o axé, né? Sim. Então tinha para todos os gostos. E aí eu tava lá na ladeira e sobe aquela mulherona com as perninhas. Na ladeira, porque era a ladeira onde todo mundo se encontrava. Você conhece lá em Neópolis? Na ladeira Não, de nunca vi, Neves. não. Ela de shortinho, aquelas pernonas, eu acho bonito, né? É. O corpão, eu digo, ai, vai ser essa. Ei. E quando subiu, eu dei uma de durão, de bonitão, né? E quando subiu, ela subiu com 2 amigos nossos, que são padrinhos, né? De casamento. Padrinho de casamento da gente. E aí apresentou. Só que no fundo, a gente já se conhecia. Porque eu conhecia a irmã dela, que é praticamente da minha idade. Né? Conheci a família toda. A avó dela morou na minha rua, Na rua da minha Nossa. sogra. onde a gente morava. E aí, pronto. E aí conhecia meu tio, meus primos. Isso. minha Vocês já prima. estavam em família. Isso. Só que como eu era bem mais nova, né? 9 anos de diferença, então Sim. ele me viu pequena. Sim, Ele é Sim. praticamente da idade da minha irmã e da minha prima, isso. né? Sim. Que eles eram amigos ali. Só que eu era bem menor. Então, quando ele falou, eu fui lembrando. Só que eles estavam muito diferentes. Sim. Mais velho. Ele era cabeludo, tava quase careca. Já tão Meu- jovem. Meu cunhado, que tinha umas madeixas grandona loura, tava careca. Eu disse, como assim? Todo mundo tá diferente. E aí, enfim, aí a gente se beijou, foi bom, mas nada passou e a gente... Então, peraí, foi amor à primeira vista. Não, Não, porque não você foi. conhecia a família, né? Só foi eu acho que foi meio Um reencontro. um reencontro. Eu acho um que reencontro. Depois de muitos anos. eu sempre digo isso, né, para ela e digo para qualquer pessoa. Foi Deus que colocou a gente, É. porque nada era para dar certo, nada. 9 anos mais nova, né? Ela tinha outro pensamento, eu já tinha mais outro, mais Outras amizades. as né? amizades, Sim. então não era para dar certo. Mas aí quando foi em maio, né, abertura de Areia Branca, não foi? Aí a gente Foi. se viu de novo. Se viu de novo. E aí sim,
Aí quando eu vi, aí eu Não, já senti outras coisas, mas né? aí a gente não Não ficou, né? teve nada, né? Mas ficou Clima, né? aquele clima Aquele de. clima. Só foi, eu acho que mais pra trocar telefone, Foi. essas coisas, porque a gente não trocou telefone nem nada, não. Sim. Lá em. Em Neópolis, não. Sabe o que eu acho interessante? Eu tinha muito isso pra mim, né? Antes de conhecer Cleiton, eu dizia: "Ah, não, a pessoa que eu for conhecer vai ser na igreja, vai ser rezando, e, ah, meu Deus", e vai ser aquele, né, a É, gente acha a gente acha mesmo. que Deus só age assim, É, né. é Quando eu verdade. conheci Cleiton, eu estava no Festival do Jegue em Itabi. Daí quando eu pedi pra ele me dizer: "Ó, Parecida conta a um pouco da história de vocês", né. Mas olha, interessante, coincidência, porque eu estava na festa da minha cidade, mas eu estava muito aflita, porque eu estava em discernimento vocacional e eu estava angustiada, já estava ficando mal. E eu disse: "Senhor, me responde hoje, porque eu não tô aguentando mais, eu quero saber o que é que o senhor quer da minha vida". E aí encontrei ele na festa do jegue, tipo, em Itabi, chamando pra dançar forró. Tá Aí eu vendo? disse: "E aí?". Foi vontade de Deus, De né. Deus. A gente não pode só julgar os ambientes que a gente conhece, né. Exatamente, Mas é importante isso, viu? Você falou. Isso. É bem isso. acabei interrompendo. Não, Não. não. Aí depois a gente começou a trocar telefones e lá em dezembro, amor. Não, a gente namorou, né, logo depois começou a namorar, e aí logo, quando menos espera, a Tinha uma gente semente. a gente já estava se casando também. É porque a paixão foi muito Foi bem grande, rápido, foram entre 2 jovens, né, Isso. entre o namoro e o casamento 10 meses, mais ou menos, Isso. foi bem rápido, chegou nem 1 ano. Isso. Foi bem rápido, foi bem E difícil, a gente tinha umas coisas bem, assim, foi bem difícil. bem parecidas, né, porque, não sei se eu posso falar, mas O enfim, quê? a gente tinha problemas familiares, né, Sim. que aí compartilhava muitas ideias nós 2 dessa coisa de ser diferente, a gente já começava a pensar se a gente tivesse filhos, como seria né, e tudo, e como aí faria. isso, não faria do mesmo jeito que os nossos pais, Sim. entendeu? E Mas foi aí difícil, né, foi porque assim, difícil. casamos, Randri desempregado, Isso. né, Randri estava desempregado. E eu tinha 18 anos de idade, estava terminando o 2º grau do ensino médio, no caso, Nossa. né, que agora não é mais nem ensino médio, agora o nome é outro, né, anos fundamentais, sei lá, finais, um negócio assim, agora um Não, nome não, diferente eu agora. peguei a atualização só do ensino fundamental, o ensino médio, né. Agora já é diferente, amiga. Aí, casamos e agora? Vamos fazer como? Só que quando você casa, sem condição, você vai fazer o quê? Vai morar na casa de alguém, né? Isso. Aí moramos na casa dos meus pais, né, aí depois saímos, moramos Perto da casa da minha perto de minha sogra, que tinha uma casinha lá também dividida, lá eles dividiram quando os pais deles se separaram, Isso. e não deu certo ficar com ninguém, porque não dá certo esse negócio de morar É. perto. Assim, eu tô falando Sim, a né. minha É, opinião. nossa Eu experiência. entendo, eu entendo. Não, mas eu também tô tenho falando minha experiência opinião, que tem não, gente que se dá super certo, é um não, amor não, bravo, acho se dá é bem. aquela história de quem casa, quer casa, quer seu Isso, canto, eu acho que Mas eu acho que cada um no seu cantinho é o melhor. Eu sempre digo aos meus filhos isso: "Olha, case, cada um vai para o seu cantinho, que é o melhor. É. Eu quero me dar muito bem com meu genro, com minha nora, É, mas cada um no seu, né, Quadrado, amo de né? verdade, mas cada um no seu cantinho". sou a favor também. Aí depois que Desculpa. a gente foi caminhando, né, lutando. Então, Gabriel nasceu, aí a gente eu parei 1 ano e meio para cuidar dele. Tinha terminado o 2º grau, parei 1 ano e meio, depois fui fazer. Aí fui fazer direito, né, Randri, ele tinha feito o curso ele terminou o curso ele tinha iniciado o curso de contabilidade, tinha Sim. parado e não queria mais estudar. E eu fiquei incentivando ele a voltar, né. Sim. Aí ele fez o curso de administração, Foi. concluiu. Só que ele trabalhava, né, assim, em comércio o Esporádico. dia todo, então era uma sequência de trabalhar o dia todo e só ver a gente à noite. E eu ficar com o Gabriel, né, para poder fazer faculdade, deixar Isso. com os meus pais à tarde, para estagiar, e à noite é que eu via. Então, raramente a gente meio que tinha esse contato de Aham. casamento Sim, mesmo, né, Isso. sim. o contato de casal. A chegar a um ponto que a gente não, a gente eu tô com 20 anos, o André com 29 anos, e a gente parece 2 velhos em casa, porque cada um tá no seu canto durante o seu Isso. dia todo e se vê à noite e olhe lá. Porque às vezes ele estava fazendo faculdade, chegava em casa 11 horas, eu já estava dormindo, Dormindo. né. Aí eu já estava Sim. preparando o almoço para outro dia,
e eu direto com o Biel. E ficou esse lapso muito grande, porque ficou eu muito com o Gabriel e ele pouco com o Gabriel, Entendi. Isso. né? E existe hoje esse lapso entre ele e Gabriel justamente por isso. É. A gente Porque vai acabou aprendendo. eu dando muito a Gabriel, né? Entendo. E ele dando menos porque não tinha o tempo para dar, Isso. né? Sim. Fora as questões familiares, né? Que envolve muito, porque o que acontece? A gente tinha, como era muito jovem, então tinha essa possibilidade de todo mundo vir na família achar que os parentes, né? Achar que podia dar ali Opinião. opinião na vida da Sim. gente, né? E a gente também permitia, porque se a gente não permitisse, como a gente não Sim. tinha maturidade Sim. suficiente, a gente permitia também. É. Então isso atrapalhou muito. Então foi um começo muito difícil, Difícil. né? fora ele ser jovem, né? Então ele ainda tinha cabeça de jovem, Imaturo também. né? Eu Sim. falei, A passei isso cabeça com a de Biel. jovem, de jogar futebol à noite, deixar a família. Nos dias que tinha vaga, eu vou jogar futebol, né? De jogar dominó, de ficar com os meninos. Então, eu rezava para o menino casar. A gente é padrinho de 18 casamentos. Nossa, Eu 18. dizia, É, porque a eu gente dizia, eu vou todo mundo casar, se aquieta. Que eu nunca vi. A gente foi o primeiro a casar, né? Então todo mundo tinha que casar para a gente se aquietar, porque ele não aquietava, o menino pegava ele, não sei o quê, e às vezes assim, teve situações de mágoas, né? Gabriel Sim. doente, ele sair para assistir jogo, né? E deixar a gente. Então, assim, tiveram situações de mágoa de Sim. Gabriel e minha, né? Sim. Só que é isso que aí vem aquela conversa que a gente fala ali no que a gente começou a falar aqui nos bastidores. As mágoas a gente vai ter, só que a gente vai ter que passar por cima dela, porque se a gente considerar o amor como um sentimento, a gente ali acaba. É. Sim. Então a gente acabaria com 20 anos de idade e a gente ia acabar. Mas apesar de jovens, eu acho que aí é onde entra a importância do sacramento do matrimônio, Sim, Exatamente, sim. né? exatamente, Porque a indissolubilidade, né? exatamente. Eu acho que é assim, né? Indissolubilidade, isso mesmo. Né? E aí onde vocês entenderem que esse compromisso ele está afirmado. Vocês já tinham esse entendimento, porque mesmo casando jovens, de que vocês estavam assumindo um compromisso perante Deus e que vocês realmente precisavam ser fortalecidos e perseverar no amor? Sim, 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 com sim. certeza. Mesmo a gente casando jovem, todos dois já tinham. Já tinha. Foi o que a gente eu falei para você há pouco distante, né, a gente conversava muito, eu e Ellen, sobre essas coisas, quando a gente casasse, quando a gente, ficasse junto, aí ela até dizia: "Mas a gente tá tão assim no começo, né", mas a gente sempre conversou porque a gente passava por algumas dificuldades, né. E como você falou, o matrimônio, isso está na Bíblia, né, é um compromisso de fé, né. E quando o padre Walter Van, Que lá quando casou, nos foi casou. padre Walter Van, 40 Nos graus de casou, não febre. assistiu o nosso casamento. Isso, celebrou. Aos 40 graus de febre do Ele padre estava, Walter Van, foi, na igreja de São ele José, disse uma frase, santuário. assim, que eu nunca esqueço. Ele diz assim: "Meu filho, você é 100%, sua esposa é 100%, mas a partir de agora, você é 50 e ela é 50, e formam 100%". Isso me marcou muito, né, no matrimônio o padre falar isso pra gente, e eu fico pensando até hoje, do quais 50 ele estava falando. Se era dos 50 que eu sou todo defeituoso, né, e eu preciso melhorar a cada dia e ter essa Sim. maturidade de crescer a todo momento, como Jesus morreu agora por nós, né, no sacrifício, a gente fazer esse sacrifício matrimonialmente com ela. Ela sempre me chama de José, né, e eu digo a ela: "Não, amor, eu não sou seu José, eu sou seu Pedro". Porque Pedro é um homem bruto, né, é um homem que amava Deus, mas do jeito dele, É. né. E ela sabe muito bem o amor que eu sinto por ela, né, eu já deixei muitas coisas e ela também. E a gente cresceu juntos nessa maturidade, né. E a gente tem muito ainda o que aprender, porque a gente se magoa muito. Quando ela disse que passou por cima, na verdade a gente não passa por cima, a gente vê os livros, né, revê aquela página e passa aquela página. Agora passa ela bem passada, Pra não ficar, né? Pra para não não ficar ficar resquícios de voltar. Dia, aquela situação, né? Isso. Isso acaba sendo muito comum, né? muito. E você trouxe um ponto assim essencial. Eu acho que para todo mundo que é casado,
não ficar revivendo isso. Eita, em 1901 dia você falou aquilo Isso. ali Me da minha mãe, magoou. me magoou. Não, Isso. chega, acabou, magoou, magoou, passou. Isso. A gente não tem como não se magoar, a gente tá numa relação interpessoal dentro da mesma casa, Isso. de uma pessoa que você nunca viu na vida. Você conviveu, mas cada um separadinho no seu canto. Princípios e Se for valores. debaixo do mesmo teto, vai ter diferença, vai ter divergência, vai ter. Só que o que vai diferenciar nesse momento a divergência vai ser a forma como você vai tratar Sim, ela. sim. Se você ficar remoendo ela nunca vai passar. Agora, teve o erro, teve, acabou. Vamos recomeçar, vamos Isso. viver, vamos lutar. Ter maturidade para assumir os erros, né? Um ou outro, quem assumiu, e não independe ali do erro de quem foi, e passar por cima, como ela mesma falou, né? E seguir à frente. E nessa luta a gente foi, né, André? A gente foi Isso. Teve vivendo. Biel, logo a gravidez foi meio Isso, conturbada. Explica um isso. pouco, de Eu Gabriel, engravidei de Gabriel, como né? Deus agiu no E nossa, com 5 desde o começo. meses, eu fui diagnosticada com rubéola, né, na Isso, gravidez, e aquela coisa toda, né? E houve, inclusive, liberação, né? Para eu poder retirar Gabriel caso abortar. eu necessitasse, né? Caso eu quisesse. Isso. Até porque existia uma probabilidade muito grande de Gabriel nascer com qualquer problema Anomalia. físico, ou até de emocional, ou até de como é, sem visão, sem audição e, né, sem os Algumas sequelas, digamos assim. exatamente, as Sim. sequelas, isso. Mas nós na época, né, já éramos Mesmo jovens. católicos, Isso, inclusive esse testemunho, ele está inclusive lá na Santa Dulce dos Pobres, porque isso. na época não era santa ainda, né, eu conheci Irmã Dulce saindo da Renascença, ganhei um folhetinho, daqueles folhetinhos simples. Sim. E aí eu lembro como hoje, eu dizia: "Ó, minha santinha, se a senhora me der essa graça de interceder junto a Jesus lá, para que meu filho nasça perfeito, né, para sempre eu vou carregar esse amor". E até hoje eu Nossa. tenho esse amor muito grande por ela, e inclusive o dia dela é dia 13 de agosto, que é o dia do meu aniversário. Nossa! É, Foi totalmente providencial. Uhum. Foi ela querendo fazer parte da sua vida. isso. De um jeito muito E Gabriel de especial. agosto também, dia 27 de agosto. Gabriel nasceu perfeito, nasceu ainda prematuro, eu tive um pré-eclâmpsia, ele nasceu Isso. antes da data, mas graças a Deus completamente perfeito. Só a Perfeito. membrana do pulmão que ainda não estava completamente formada, mas coisa assim que deu para resolver. E Hoje é nosso, é, nosso anjo, é né? por isso que é Gabriel também, Isso. inclusive, porque tinha que ser nome de anjo, né? Não poderia ser outro nome que não fosse um anjo. Porque eu sempre fico brincando e eu me emociono quando eu falo dos meus filhos, é horrível. Que existe 2 pessoas, eu acho, que existe sempre 2 mães, né, uma antes do filho e uma depois do É. filho, né. Não existe uma pessoa, não é possível que consiga existir uma pessoa que não mude depois de ser mãe, né. E a vida da gente muda completamente, né, o seu início ali da mola propulsora, de quem impulsiona, de quem faz você acordar cedo todo dia para pegar ônibus pesado, correndo, para correr para a universidade, para voltar, às vezes não ter nem direito o que comer em casa, sair correndo para cima e para baixo. É eles, né. Claro que o esposo também, mas são eles que a gente sabe que o futuro da gente é como se dissesse: "Não, Dependesse Sim, deles, é. a né? gente Depende de precisa dar um nós. futuro para eles", Isso. né. A responsabilidade da gente É, como mãe é muito grande, né. com certeza. Então, assim foi a nossa vida, né, Gabriel nasceu, graças a Deus, perfeito, como eu disse, cuidei dele um tempo, depois ele foi pra escolinha, foi lutando, a gente lutando também, me Hum, formei em direito, Isso, André se formou depois em contabilidade, isso. né. Nisso a gente já tinha saído de perto da casa da minha sogra, que a gente teve a gente chegou a abrir uma Locadora. locadora de DVD na época e foi assaltada, e o assalto foi muito grande, levou praticamente 100% do que a gente tinha. Nossa. Foi Isso. bem difícil para recomeçar, e aí a gente fechou a locadora, o dinheiro que a gente teve, a gente deu entrada no apartamento, E vieram pra Aracaju. a gente já Não, estava eu Já já estava, morava né, a gente aqui. gente? morava em Você Aracaju, vê como Deus é bom. a gente morava no Zona Centro, certo. Nesse roubo, né? Nesse roubo que teve, a mão armada até que a gente tava indo tão bem que tinha uma funcionária. Você tem uma ideia. E, e você vê como Deus escreve as coisas.
e a gente conseguiu o nosso Apartamento. apartamento, eu desempregado. André tá desempregado. Eu dando aula só. Financiado, É, você eu acredita? só dava aula Acredito. particular. Deus é É, maravilhoso. mas- Ela chegou a dizer pra moça, você sabe o que é morar com sogra? Foi, sério. Aí, eu não sei se eu posso dizer o nome dela aqui, né? Eu não sei o Ela nome disse, dela, ela não sei, vou ajudar eu vocês vou ajudar agora. vocês. Aí pronto, conseguimos. Foi o argumento Foi, de Isso. saiu o coração aquilo ali. Mas todo mundo dizia, meu amigo, você não vai conseguir não, essa daí é um carrasco. Todo mundo Você vê dizia. como Deus é bom. E Deus colocou. Nós conseguimos, financiamos Conseguimos. nosso apartamento A lá gente no ficou Santa numa Lúcia. alegria É. e Nossa. depois a gente vendeu o Moramos lá, apartamento. Belém, Isso. até os 8 aninhos de idade, até Isso. 9. Quando eu terminei o curso de Direito, engravidei de Giovana, Isso. né? Aí a gente tem Gabriel hoje de 23 anos, né? E Giovana Giovana. de 14 anos, vai fazer 15 em outubro, e Gabriel faz 24 em agosto. Aí depois que a gente conseguiu, o Handler tinha sido transferido para Lagarto, a gente foi morar em Lagarto, a gente tem muita história. É É. muita Foi história morar em mesmo. Lagarto, passamos Em um ano em Lagarto. Lagarto, Isso. mas aí tem, após um ano de morar lá em Lagarto, tem uma avó, minha avó paterna, que era como uma mãe para mim, ela faleceu, e aí nós retornamos para Aracaju, né? E aí eu fui trabalhar na Secretaria Municipal da Fazenda, Isso. Hanner foi trabalhar na Fundate, aqui Isso. de Aracaju, a Fundação Municipal do Trabalho, depois saiu os dois, e foi quando eu passei no concurso em Rio Real, na Fomos para Bahia. Bahia. Aí lá eu acumulei o cargo de juíza leiga e conciliadora, eu tinha passado nos dois, em primeiro. Aí ficamos lá um tempo. Prodígio, né? A esposa, né? E Prodígio. nem visto tanto. Você Eu digo, percebe. amor, faz para juiz, para poder. Eu sou seu motorista. Ah. Mas nunca Aí fiz. depois a gente, Gabriel estava vindo para Caju e para estudar, né? E aí, como também já não estava muito legal, né? Gabriel teve umas situações de uns dois colegas, e principalmente um que era muito amigo dele, que tinha cometido suicídio, e foi muito triste para a gente, porque ele era como um filho para nós também. Isso. E a gente sofreu demais nessa mesma época. Minha tia também cometeu, um primo meu também, foi tudo muito. Aí nós retornamos para Aracaju, né? Então, quando a gente retornou para Aracaju, nosso apartamento estava alugado, a gente tinha vendido, comprado outro, aí disse, "E agora para onde é que a gente vai?" Aí alugamos outro apartamento para não tirar o inquilino lá de dentro. Depois passamos o tempo enquanto o inquilino saiu. Aí depois a gente conseguiu e hoje a gente construiu uma casa lá na Barra dos Coqueiros. Aí nós temos a nossa casa lá, mas a vida da gente é assim, né? Uma luta. Biel sempre fica brincando, mãe, um ano nosso parece que são 10 de uma pessoa normal. São altos. É um agitado. Quando Isso. você me falou 4 anos, a gente já passou por tanta coisa, eu fico pensando, Sim. meu Deus do céu, é igual a gente. É, Porque 4 anos parece que foi 40 pra gente. então, né? Mas olha que para nós, né, 4 anos, a gente teve assim, foram muitas surpresas, porque eu engravidei de Gabriel, né? Eu tenho um filho também, Gabriel. Interessante que Ellen tem Gabriel e Giovana, né? É. E o meu menino é Gabriel Giovanni, e tenho também Vitória Mariana, de 3 anos e 11 meses. E ela vai Uma fazer, princesa linda. uma princesinha, vai Linda. fazer 1 ano agora. E esses altos e baixos, né, que vocês têm. Então, sobre mim e Cleiton, né? Sobre eu e Cleiton, quando eu casei, a gente casou e eu já descobri com 1 mês que a menstruação atrasou, eu estava gestante. Então, eu estava gestante, depois eu tive um aborto espontâneo, perdi a trompa do lado direito. E depois, com 1 mês, eu pedi para Santa Terezinha, quando teve a visitação das relíquias aqui Sim. em Sergipe, quase ninguém sabe essa história, só o Cleiton, poucas pessoas. E eu pedi: "O que é que você quer pedir para Santa Terezinha?" A gente coloca a mão nas urnas, né. "A Santa Terezinha, manda minha menina." Aí e Cleiton, não acredito, que se você tivesse ido para pedir filho, eu não tinha ido não. Coitado. Pois é, eu pedi. E Mariana veio. E essa bênção. E além do aborto, então são 4 anos muito intensos. Intensos. São 4 anos muito intensos. Exige muito da gente, Muito. porque nós namoramos o quê? 2 anos e meio para poder casar, e vieram logo as responsabilidades dos filhos, né. Então, eu me inspiro muito, principalmente em vocês, e ver essa leveza que vocês conduzem tudo, porque eu me considero que eu tive muita responsabilidade. Deus foi muito generoso
conosco, Sim. mas ao mesmo tempo, quanto mais se dá, mais se é cobrado, né. E às vezes Deus não está nem cobrando tanto assim da gente, mas a gente leva essa carga, né, essa cruz de uma forma pesada, Sim. e a gente esquece às vezes de cuidar do casamento, do relacionamento, Isso. do um e do outro, né, que dorme todo mundo com os filhos no meio e aquela coisa, a gente acorda, já vai fazer as coisas, faz a nossa oração, mas tem vezes mesmo que eu acordo, os meninos estão lá, volto, eu já vou cuidar deles, e depois eu olho para meu marido e digo: "Meu Deus, eu estou cuidando das coisas, das crianças, mas não estou dando um beijo de bom dia", É. né, Foi e o que aconteceu conosco, Isso né? que a gente retratou logo no Isso. início, né? A gente logo com 1 ano já era assim. Que a gente Aí foi quando o padre Peixoto disse: "Ó, tem uma vaga aí nas equipes de Nossa Senhora". E ele falou uma semana, 2 semanas, e essa aqui me futucava todo dia, todo domingo ela me futucava. E Padre Peixoto, eu digo: "Padre Peixoto, não tem outro disco não, não acaba mais essa vaga não, toda hora tem uma vaga, é a última vaga". E realmente era a última vaga, e Aí eu fui lá na sacristia, ela foi lá, beijo, vai aí entrar. ela perguntava, a gente vai entrar, vai entrar. E foi uma vida bem, assim, É. cheia de amor, só a mão de Deus mesmo na vida da gente, na minha e de Ellen, porque se a gente for contar aqui tudo que a gente já passou. A gente deu uma pincelada rápida, E não aí faz um teve resumo. as questões de saúde, É. né, que veio em 2014 com o meu câncer, né, de pele super agressivo, e eu fiquei sem chão. Eu, né, mesmo toda minha fé e a fé dela, mexeu com a gente. Pra você ter uma ideia, à noite eu já estava com tudo estourado, né? O suco gástrico atingiu bastante e nos Mexe. mexeu, mas já estava muito agressivo. Era um pontinho de formiguinha, mas que era um monstro lá dentro. Eu peguei 58 pontos no rosto. Nem parece, né? Mas É. aqui do nariz todo, aqui. E quem Pô. quem E fazia fez o curativo curativo era foi ele. eu, porque a gente não tinha dinheiro, né? A gente não tinha, então Não tinha plano de ele saúde. não tinha plano de saúde Isso. e foi assim, a gente indo no médico, ele dizendo: "Tem que fazer a cirurgia Isso. para tirar o carcinoma", Isso. né? E ele chegar E ao ponto de dizer bem assim, ó, André, vamos ver se você é bom mesmo. Se for para tirar o nariz todo, aí eu disse, você tira. Eu tenho uma filha aí pequenininha, e eu tenho que cuidar da minha filha, eu tenho um filho, e tenho minha esposa. Então, faço o que tiver de fazer, mas me deixe vivo. e E numa hora dessa você não tem como esperar por SUS, isso. né? Então, assim, a Com luta é certeza. grande. A Então, gente vendeu providenciar algumas dinheiro, coisas, chega, vende, corre, sogro, pega ajuda, mãe, equipe de rifa, Nossa amigo, Senhora, rifa, isso, amigo, vai, vem, corre, luta, empréstimo e vai. e vai. E foi. Porque que senão. E assim, em menos de uma semana. Eu lembro como hoje, a gente estava na Isso. missa, estava até fazendo uma adoração. Aí o médico ligou, aí fez pronta para cirurgia de Handré. Aí eu disse não. Aí ele disse: pois já está tudo certo, já marquei tudo, o hospital, já vai ser Anestesista, tudo. próxima semana. Eu disse: mas como? Aí ele disse: tem que fazer. Isso. Tudo muito providente, né, providência divina. E isso enquanto eu estava lá na cirurgia, eu sentia Ellen rezando por nós. Ela e Sueli, né? Sueli teve Sueli lá. estava comigo, né? Sueli é uma Mãe equipista da estava nossa base. tomando conta de Isso. Giovana. E a gente sentia isso, e aí veio essas doenças, veio o câncer, superou, depois veio a endometriose dela, que foi bem pesado também. Em 3 meses teve 2 cirurgias. Foi, também foi bem difícil, porque foi também numa Durante o época Covid, Covid, né? né? Então todo mundo estava preocupado com Covid e eu preocupado com endometriose. Que ela A gente estava não sem sabia o que aguentar. era, né? Naquela época não tinha muito informação. Hoje em dia a endometriose está sendo bem Isso. difundida e eu agradeço muito a Deus, porque eu já participei de blogs e tudo sobre endometriose e virei, na verdade, até um guia para Vai endometriose. ser um tema aí para falar também sobre saúde feminina, Isso. né, quem sabe aí Um ótimo tema, né? E depois veio o meu cardio, né? E você vê que a gente anda tão correndo. Eu sempre brinco, que eu gosto muito de brincar. A gente vive tão correndo, como é que eu tive um infarto antes de 2022 e só descobri agora em 2025, né? No finalzinho de 2025. Você vê como a gente corre, né? E todos os médicos, né, que a gente conversa assim, eles ficam impressionados porque eu não sinto nada. Eu tenho um lado esquerdo todo
Obstruído. obstruído e não sinto nada. E eles ficam bem, assim, bem perplexos, né? Nossa. Certas coisas agora eu já não faço, né? Eu não posso fazer nenhuma atividade competitiva, mas essa é a vida da gente, matrimonialmente, e a gente reza bastante, né? É. Fala E um isso, pouco, por favor, dessa vida de oração, porque pronto. eu acredito assim, eu vejo muito em vocês o cuidado de Deus, a bondade, Sim, né? A Sim, bondade em vocês terem um ao outro, sim, né? sim, sim. Nesse desafio dos 50%, né? Dos 50 de cada, né? isso. E a providência mesmo de Deus, assim, guiando, regindo tudo, né? Que é necessidade, tanto espiritual. Mas eu acho que nada disso vem sem uma comunhão com Deus, Sim, né? A gente às vezes quer usufruir dos benefícios, mas a gente também não quer fazer por onde, sim, Exatamente. né? exatamente. Eu acho que a gente precisa cooperar com a graça de Deus, Sim, né? Para eu ter também a graça de Deus, o que é que eu também coopero com Deus? Eu acho sim, que tem um ditado, alguns são dizem assim, que quem faz de tudo por Deus, Deus faz de tudo por ele. Que lindo. E eu acredito muito nisso, né? Então, como é Verdade. que é essa vida assim de oração de vocês? Por que é que Ellen e Handrey refletem tanto? Eu tenho certeza que não só para mim, mas para todos os equipistas, né, de Nossa Senhora, todos os membros, todos os casais, vocês refletem muito isso. E a gente sente na presença de vocês, né, essa vida de oração. Como isso acontece? Como é que isso se dá, assim, no dia a dia? Qual um conselho, uma orientação a porque como ela também falou no início do podcast, não tem uma receita de bolo, Não tem. não né? tem, mas o padre Mas a gente tem, Rafael dá uns passos, né? a Tem gente os tem PCs. tem nossos passos e tem as armas de todo cristão católico, a gente chama de armas, né? Eu sempre fico brincando, e quando na minha endometriose foi muito difícil, porque foram 2 cirurgias em 3 meses. Na primeira cirurgia eu estava com 8 cistos hemorrágicos, aí tinha Nossa, rompido tudo, aí teve para não ter hemorragia. Na segunda cirurgia eu já tirei o útero, os ovários, as trompas e uma parte da bexiga. E aí foi que eu fui refletir, eu disse: "Senhor, por isso que eu fui mãe tão nova, né". Só Isso, que nisso, as providências. né, correu toda as dores, né, Isso, então eu tinha que tomar Tramal e Toragesic de 4 em 4 horas para suportar as dores que eu não aguentava, né. Tudo, a barriga era sempre muito rígida, muito dura, então esses 3 meses que eu estava aguardando a sala de UTI por causa do Covid, que não sim, tinha sala de UTI, né, esse turbilhão de coisas numa doença pandemia. durante a pandemia. Então, e atingiu todo o intestino, tudo mais. Eu tenho que fazer reposição, né? A gente sabe que mulher é hormônio. Então, nesse íntere, eu acho assim que Deus vai dando a gente, né? Vai colocando a gente como guerreiros, né? Ele vai dando a gente o que a gente precisa sim, passar para nos fortalecer. Quando ele dá para você tudo isso que você passou, que seu testemunho muito bonito de vida, é porque ele lhe escolheu como uma guerreira também. Então, sim, ele não vai dar para os melhores guerreiros deles as coisas mais simples, né, isso, para passar. para suportar. Então, eu acho assim que a gente passa, mas ele dá o suporte para a gente passar. Isso, E uma das coisas que mais me tocou após a endometriose, né, quando passou todo esse: "Chega, não tem sangue, meu sangue é O negativo, não consegue sangue, precisa de UTI, não tem UTI, lá-lá-lá e ló-ló-ló". E eu dizia: "Senhor, se der tudo certo, a gente tá aqui. Eis-me aqui, Senhor, eu e Handra, a gente tá aqui para servir. O Senhor já deu tanto a gente, né, e a gente não poder retribuir um pouquinho, isso, né". A gente já tinha sido convidado para ser mestre, não tinha sido, Handra não tinha aceitado. Eu disse: "Senhor, agora é hora de ser mestre, agora é hora de servir mesmo, agora é hora da gente estar lá o tempo todo, porque o Senhor nos dá, né". Gabriel é um milagre, Giovana é um milagre, a vida da gente é um milagre, a isso, gente tá vivo por um milagre, né, a luta, né, já passamos restrição alimentar, já não tivemos, já contamos moeda para voltar da, eu dizia, tem faculdade. vezes que eu digo: "Meu Deus, eu queria ter a fé que eu tinha quando eu tinha 20 anos e fazia direito". Eu ia para a universidade com a moeda contada, faltando 30, 40 centavos, e eu dizia: "Tenho certeza que eu vou conseguir". E se eu não conseguir, eu ia sair andando da universidade até em casa, até o sol nascente, então é caminhada, mas eu ia conseguir Caminhada grande. engraçado.
E, assim, né? tudo começou também com os Récidos, né? O Récidos junto com Frei o Gilson. Frei Gilson, junto também com o Padre Henrique Cafarel. Mas como a nossa... A gente começou a Isso, rezar o terço, isso. né? Como Eu nós... me lembro como Hoje a hoje. gente tem, graças a Deus, né? As redes sociais, né? Não, desculpe lhe atrapalhar. É um caminho muito grande para a gente conseguir essa vida espiritual mais fortalecida. São as armas que a gente tem. A palavra de Deus, a meditação da palavra, o terço, né? Só que quando a gente começou a nossa vida, não tinha, né? Não tinha. Eu até fico brincando. Chega, vamos ler uma Bíblia para uma pessoa que não sabe Para abrir leigo. uma Bíblia. É. Chega, vou abrir uma Bíblia. Como se lê uma Bíblia? Né? E eu fico até conversando às vezes com alguns padres que eu sempre fui apaixonada pela Carta de São Paulo, né? Todas as cartas de São Paulo. Eu sou apaixonada pela história de vida de São Paulo. E mesmo sem ter noção de nada da Bíblia, eu não era daquela que chega, vou abrir a Bíblia e ver o que é que Deus está falando para mim, não. Eu ia lá na Sim. Carta de São Paulo, vou tentar ler a Carta de São Paulo, aos pouquinhos, tentar interpretar, ver o que é que Deus está falando ali para a gente. Então, assim, a vida de oração, além de ser pessoal, ela tem que ser em casal. Então, todos os dias, e esse é um dos PCs das equipes de Nossa Senhora, a gente reza todos os dias, Todos os todos dias. os dias, todos os dias, Oração Isso. conjugal. todos os dias, a nossa Todos oração os conjugal, dias a todos gente os dias. reza. A gente reza por todo setor, né, André? Por Isso. você, inclusive, Eu sei. Cleiton. E assim, a gente. Eu sou muito observador, né? E sou um bom ouvinte. E você falou um ponto aí que é interessante. Nós cristãos, a gente tem que ser, eu sempre falo isso, não só de ensinamento, e sim de conhecimento. Então, se a gente não procurar conhecer quem é Deus para nós, não vai adiantar de nada. Então, pegando o gancho um pouco de Ellen, se eu não conhecer quem eu sou, os erros que eu cometo, e assumir esses erros e tentar mudar, não vai adiantar. Você está sendo um religioso e não um cristão. E nós estamos aqui para ser cristãos. Então, tudo começou a gente rezando o texto, mal um olhava para o outro. É. No começo era assim. No começo foi Hoje não. um Pai Hoje a Nosso gente Ave Maria, reza depois um o tercinho, texto mariano, o texto da texto da providência, misericórdia. o texto da misericórdia, tudo em um dia só. E a gente faz na maior E reza simplicidade, em família, em consegue família. juntar os meninos, Quando está no carro os quatro, reza reza os os quatro. quatro. Quando está com alguém no carro, a gente Reza reza também. também. Pode ser Então, coleguinha de Giovana, de isso, Gabriel, quem for. todo mundo observa, porque já é Namorada de meio que Bi, reza. não é como é que eu posso dizer, costume, não é. É uma oração de coração, mas Cada um faz sua cada um prece, faz sua cada um prece. faz sua prece, pede pelo dia, Isso, né? Pede pelo dia e reza, isso. E né? a- E a- a- normalmente faz uma vez por mês também a leitura de um isso, evangelho, para eles isso. meditarem, Para a para eles gente dois meditar entenderem o que é que juntos. está falando ali e Isso. tal. Porque vê você, são gerações diferentes. A minha geração já é diferente da dela, 9 anos, que é diferente da de Gabriel, que Que é tem diferente 9 anos de Giovana. diferente de Giovanna. Então, são várias gerações. Então, a gente gosta de ouvir e entender a geração e tentar colocar Jesus ali em cada geração, em cada gíria, né, em cada método, em cada olhar, né? E muitas vezes, meu filho mesmo, que Ellen já falou, né? A gente tem uma lacuna, né? Eu e ele, porque eu trabalhava e quando eu estava em casa queria estar na rua. Então, essa lacuna, o que que a gente, eu supri para ele e disse, pai, se eu não conseguir andar na igreja comigo, né? Eu falei, eu não vou mudar. Eu vou ser sempre uma pessoa que preciso mudar. Eu preciso vir, não é estar na igreja, é ser igreja. Eu preciso ouvir Deus, É. sempre. Então, um bom padre é importante. Muita gente, não, o padre tal, influencia. Influencia, O Frei Gilson influencia nos princípios influencia, e valores da gente. Ele influencia. indica ali o que, é que a gente Ninguém tem está que seguir. idolatrando aqui, a gente Isso, está apenas dizendo que comentando. um diretor espiritual diferente é diferente. Ele é É diferente. É diferente. diferente mesmo. Né? Então, sempre a gente aconselha os casais, né, a rezar, mas a rezar sabendo que você tem que rezar para você mudar. Porque se você não mudar, não vai ter jeito. Se você achar que o defeito sempre está na Na outra outra pessoa. pessoa, você não está sendo nunca bom, E é uma forma nunca boa, cristão inclusive, de verdadeiro. fazer o dever de sentar-se, né? Sim. Que, assim, só para falando para todo mundo, né? Para entender que Padre Henrique Cafarel, né? Um pouco do nosso movimento. Foi o idealizador, né? Das Das equipes de equipes. Nossa Senhora, lá na França.
Quando ele idealizou que a gente realizasse pontos concretos de esforço que iam iniciar como esforço, mas hoje não é mais esforço. Eu posso dizer com toda sinceridade que 23 anos de movimento para a gente, os PCAs não são mais um esforço para a gente Quero chegar faz nesse nível, viu? naturalmente. Que seja Naturalmente a gente faz, e é para fazer. É triste você chegar e ouvir de uma pessoa de 20 anos de movimento que tem dificuldade de fazer um PCE. Não pode ter dificuldade. Porque você inicia como esforço, mas ele vira parte do seu dia a dia. Ou seja, se a gente sair das equipes, as equipes não saem da Não sai gente. da gente. É, Tá é verdade. intrínseco, né? É E a verdade. gente pegando um pouco mais do que você falou, é, tem uma frase do prego, né? O prego, quando está reto, é o que mais apanha. Bem assim é nós cristãos. E eu e Ellen, a gente fala assim com muito, muito, muito amor com todos vocês que estão aí. A gente apanha, mas ama Jesus e vai amar sempre, né? E nesse amor a gente tem a nossa mãe, né? Como voltando para a primeira pergunta, né? A gente tem uma mãe que intercede por nós, né? Como não amar Nossa Senhora? Sim. Impossível, impossível, impossível não amar Nossa Senhora, né? Saber que a gente tem uma mãe que intercede por nós, que está ali todos os dias, né? Com o seu amor, com o seu carinho, né? Intercedendo junto a Jesus por nós, é impossível não amar ela. É. Então, que recorremos a ela, que recorremos à Sagrada Família que está aqui, e eu estou olhando a Jesus, Maria e José, todos os dias pelas nossas famílias, por esse núcleo da vida. Que seja, que a gente possa, é o que eu peço todos os dias, Senhor, que se cada família puder ser um pouquinho do que a Sagrada Família foi, e se a minha família puder ser um pouquinho do que essa Sagrada Família foi, eu já estou tranquila, já sou muito feliz, né? É. Sagrada Família de Nazaré, Nossa Nossa família, família, vossa vossa é. nosso tempo tá acabando, né? Que pena. Que Renata, papo bom, a que gente tem bom. outras coisas, muitas outras coisas para falar. Muito Vamos ter feliz de outras, estar aqui com outras partes você. desse podcast, né? Foi assim, é bom demais conhecer quem é Ellen e Handrey, quem é Ellen de Handrey e Handrey de Ellen, né? Como nas equipes a gente fala. Eu queria, quem quiser conhecer um pouco mais do movimento, vamos aproveitar. Seguir o Instagram do Setor Acajuá, será uma honra, né, receber o casal que é casado matrimonialmente, né, no Instagram. Isso, @setor_ajuá. Isso, né? E pode entrar em contato lá, mandar um direct, a gente vai sim entrar em contato Isso. e falar um pouquinho sobre as equipes, né? E sobre essa manifestação, né? Esse movimento que traz justamente, que busca essa espiritualidade conjugal, né? que Que ajuda um pouquinho a família, né? E Isso. agora também eu participando junto com o Cleiton, né? A gente começa já. Somos tão jovens, mas já começamos a colher no dia a dia pequenos frutos do sentar para conversar, para orar, e que a gente sentia falta. Meu Deus, casei, e agora? Quem vai segurar a nossa mão? Né? E Isso. Nossa Senhora estava lá, né? Foi apresentando o movimento para a gente e nos ajudando que a gente não anda sozinho. Sim. Nós temos muitos casais que andam no mesmo caminho e tem um rumo, casais que buscam a santidade, né? Que é um dos eixos do movimento, né? Exatamente. Direcionar os casais para a santidade de vida. Então, eu agradeço muito a vocês, a Deus, a Virgem Maria, né, por ter conduzido esse encontro, né? Sentir através, não esquece da mãezinha do céu, que ela está aqui guiando tudo. Quero aproveitar também para fazer um agradecimento especial, né, para ornamentar esse espaço, essas imagens, essa imagem da Sagrada Família e do Espírito Santo foi cedida pela Lumen Christi, né? Obrigada, Janete, nossa ministra lá na catedral, a proprietária da loja, e cedeu para nós ornamentarmos esse espaço. E sempre vamos ter alguma novidade aqui divulgando do projeto dessa loja dela. Essa loja de artigos religiosos, se você quiser presentear alguém, decorar sua casa, conheça a loja, busque a Lumen Christi no Instagram ou visite a Lumen Christi lá no Shopping Jardins. As imagens são lindas, tem muitas novidades, muitas coisas lindas lá, terços, as imagens do Espírito Santo, do seu santinho de devoção, a Carlos Acuti, eu vi, que é novo santo, né, para a juventude, então lá já tem imagem, Sagrada Família de Nazaré, do Espírito Santo, enfim, você pode encontrar lá o que você precisar. E aqui é o nosso cantinho, o nosso espaço, né? Lindo. Muito obrigada, quero agradecer também a Pupa,
Agradecer a Deus, a Nossa Senhora, meu esposo, né, meu esposo que Uhum. não tá aqui, mas está torcendo por mim, é o meu Certeza. parceiro, né, é a melhor pessoa, o esposo é o amigo que Deus nos dá, né, um amigo confidencial, um amigo que Cleiton é uma bênção na minha vida, muito obrigada, amor. Aos meus filhinhos Gabriel e Mariana, que eu amo tanto, a minha mãe, que torceu muito, que tá rezando para esse projeto dar certo, ao meu pai, enfim, a Pupa que está aqui, esse estúdio de podcast maravilhoso. E é isso, pessoal. Quero agradecer demais aos convidados deste episódio, né, desse lançamento desse podcast. Muitíssimo obrigada. Eu torço imensamente, André, que Deus continue provendo tudo que Amém. vocês precisam na Vamos assim, vida. juntar os É, três. junta. A gente quer Sempre unidos. E saiba que a gente reza muito por você, por Cleiton, né? E pelos seus filhos. Tenho certeza que muita gente agora está rezando e orando por você. Aquelas pessoas que sabem do seu horário, né? De sua mãe é uma delas, né? E ainda tem gente que não gosta da mãe. Ô Maria, rezai por eles, né? Então, nossa madrinha, que é a desatadora dos nós, A Nossa Senhora da Comunicação, da nossa equipe. que foi você que Foi, escolheu, tá foi. vendo? Eu tô sabendo. Sugeriu, exatamente. Olha! Que desate os nossos nós e comunique Jesus e Nossa Senhora para o mundo. Você é espelho e vai ser um exemplo para muitas e muitas pessoas. Vai ser, como Ellen disse, a voz de Deus, né, para o mundo. Amém. 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 Obrigada, viu? Obrigada de coração. A gente se encontra no próximo episódio. Fique atento toda segunda-feira no canal do YouTube, no Spotify. Estaremos aí divulgando no Instagram. Um beijo. Obrigada. Fica com Deus, com Nossa Senhora. E desejo tudo de bom para você. Siga a gente no Instagram e vamos lá. Em breve tem mais. Se você gostou, ainda você pode dar play e escutar quantas vezes você quiser, porque tudo que eles falaram aqui, você não vai pegar de primeira. Eu não peguei, eu assisti esse episódio umas 30 vezes, vai ser lá lavando louça e escutando para poder ruminar tudo o que foi dito aqui. Um beijo. Até a próxima.